obrigado por interagir e participar conosco. Hoje estamos falando sobre o combate ao fumo, o cigarro, as suas consequências para a nossa saúde, não só a saúde pessoal, mas também o convívio familiar. Porque quem fuma também está soltando fumaça e todo mundo participa, direta e indiretamente, desses malefícios aí. Estamos recebendo a doutora Débora Aguiar Patrocínio, pneumologista e coordenadora do Ambulatório de Pneumologia da PUC Campinas. Está respondendo aí todas as nossas perguntas sobre esta realidade. Doutora, a gente viu aí do narguilé, cigarro de filtro, esses de maço, enfim. Mas então eu vou fumar aquele cigarro de palha, famoso cigarro de palha, aquele cigarro de corda, aquele não é mais fraco. É mais fraco, doutora? Não, engana-se quem pensa isso. O cigarro de palha, ele é um cigarro sem uma queima prévia. Então, ele não tem nenhum tipo de controle, nenhum tipo de tratamento. Então, ele também não tem filtro. Então, tem alguns estudos que mostram, dependendo da região, que ele substitui de 3 a 5 cigarros de papel. Então, a pessoa que fuma um cigarro de palha, ela pode estar fumando 5 cigarros de papel. Então, a gente não pode substituir, a conta não é a mesma. Okay. E o cigarro de corda é o próprio fumo que é trançado e também é um fumo que é muito cru, né, que não sofre nenhum tipo de tratamento e a pessoa pega com muitos resíduos. É a matéria-prima, portanto, mais prejudicial ainda. Muito. E assim, pouco se controla dessa matéria-prima, então compra-se às vezes em mercados municipais, compra-se em ambientes que a gente não tem o controle da Anvisa, como tem o controle nas empresas que têm suporte, né? Então, esses fumos, eles não só são muito mais intensos em quantidade de fumo, quanto ao controle de resíduos, o controle da mistura mesmo, não se sabe, não pode ter um controle efetivo de quanto que a pessoa está fumando, né? Tá vendo, ó, quanto a gente conhece pelo Brasil afora, quantas pessoas que trabalham na lavoura de fumo também, né? E fazem lá, pegam uma folha de fumo, enrolam e secam e fumam, né? Cuidado, gente, cuidado, né? Primeiro que, infelizmente, muitas pessoas para sobreviver têm que plantar fumo, né? E segundo, fazer esse tipo de conduta é inalar a própria matéria-prima, portanto, de todas as principais porcarias do cigarro, você está inalando, porque além do veneno em si do cigarro, né, as nicotinas, enfim, tem o veneno que foi colocado na planta, né? Tudo isso está lá na folha, tudo isso está no cigarro bruto que se fuma, viu? Então, cuidado. Vamos lá para São José dos Campos, quem representa agora a cidade. Isso é uma congregação maravilhosa, gente. Assim, as irmãzinhas, as pequenas missionárias de Maria Imaculada, da creche Santa Inês, que a gente manda um abraço carinhoso aí. Tenho o prazer de conhecer, a gente reza a missa lá, que maravilha, que Deus seja louvado, viu? Um grande abraço, irmã, Deus abençoe vocês, viu? Frei Rinaldo, doutora Débora, parabéns pelo programa. Aqui está dizendo a irmã Maria Regina. Obrigado, irmã, obrigado para a senhora e para a sua comunidade maravilhosa, viu? Elas fizeram assim, uma colocação interessante. Nossa comunidade da creche Santa Inês é fã de carteirinha do programa, né? E eu, com 88 anos, aprendo sempre coisas novas. Olha que maravilha, né? Um beijo, irmã. O assunto de hoje é muito bom e gostaríamos de sanar as seguintes questões. Olha só que chique. Primeiro, uma pessoa que tem o vício do cigarro tem maior probabilidade de se tornar viciado em outro tipo de droga? Por exemplo, maconha, crack, álcool, etc.? Vamos por parte, doutor. Então, essa é a primeira pergunta. É provado que sim. Irmã Maria Regina, né? Irmã Maria Regina, obrigado, Maria. Irmã, a gente sabe que não só o ambiente onde a pessoa fuma, onde ela tem acesso ao cigarro, ela vai ter mais acesso a outras drogas. Então, eventualmente, para se colocar no ambiente, ela fuma para ter um status social, para se colocar no grupo. Eventualmente, para o grupo já não interessa mais que ela fume só um cigarro normal. Ela precisa se posicionar e ser mais importante. Então, aquilo gera um acesso maior para cigarro de maconha. Aí ela deixa o ambiente preparado. Ela já deixa o ambiente preparado. E hoje a gente sabe que os locais públicos, eles têm uma diminuição de locais que a pessoa pode fumar. Então, a gente tem a restrição, como foi feito na matéria, o estado de São Paulo e alguns outros estados, eles proíbem em locais fechados o fumo. Então, a pessoa ou tem que sair do ambiente ou ela não pode fumar mesmo. Então, mas alguns locais ela pode fumar. Então, nesses locais, o fumo é o primeiro degrau onde ela tem acesso a outras drogas. Okay. Então, ela pode
a partir dali, querendo se mostrar para o grupo ou querendo fazer parte de um outro grupo, e ela começa a ter acesso à maconha, e ali, ou ela mesma não se sente satisfeita, porque são drogas que geram uma dependência. Okay. Então, ela mesma não se sentindo satisfeita... Que é algo mais potente. Exige algo mais potente, ela acha que a droga vai sanar os problemas dela, então o cigarro não diminuiu minha tristeza, eu vou para a maconha, que também não diminui minha tristeza, que também vou apelar para o crack, que também não vai resolver o meu problema, e isso vai gerando um inconformismo, né? A Bíblia fala que um abismo atrai outro abismo. Eu acho que interessante essa questão de proibir os ambientes de fumar, ambientes fechados, assim, porque às vezes você chegava num ambiente, numa festa, num restaurante, enfim, com os amigos, enfim, fumante ou não fumante? Daí você, não fumante, mas alguém avisou que a fumaça do lado de lá, daquela esquina lá, do canto da sala, não pode vir para cá? Não existe negócio de fumante e não fumante. A fumaça é ar, então o ar sopra onde quer, viu? Vamos à segunda pergunta das irmãzinhas, tá? A doutora Débora disse que a nicotina é estimulante, mas existem muitas pessoas que dizem fumar para relaxar, até mesmo para dormir. Como se explica isso? Pergunta a irmã Maria Regina. Irmã Maria Regina, realmente, por ser uma droga e por algumas pessoas terem uma vida muito agitada, às vezes o cigarro ele funciona como um apoio. Então, assim, pode funcionar para alguns indivíduos como uma forma de apoio mesmo, de relaxamento. E você tem algumas pessoas que antes de deitar se sentem muito estressadas e acabam se apoiando no cigarro. Isso pode acontecer, é um pouquinho mais difícil, mas às vezes a pessoa se sente relaxada e acaba descansando. Por ter um outro período tão desgastante, acaba relaxando com o apoio do cigarro. O físico pode relaxar, mas a cabeça, o cérebro lá, as substâncias na cabeça estão lá trabalhando, destruindo muitos neurônios, viu? A terceira pergunta, existe algum fator genético que predispõe o fumo? Ou seja, o avô fumava, o pai fumava, logo o filho também será fumante? Pergunta aí para encerrar o ciclo da participação das irmãzinhas da irmã. Irmã, existe sim, existe. Quanto à dependência do cigarro, existe uma predisposição familiar. A gente sabe que nem todas as pessoas que iniciam no hábito de fumar, elas se tornam tabagistas. Então, a gente sabe que nem todos os adolescentes, os jovens que experimentam o cigarro, eles se tornam aditos, eles se tornam tabagistas. Isso já tem algum estudo da parte genética, que tem correlação familiar. E também o desenvolvimento das doenças. A gente sabe que algumas pessoas vão desenvolver as doenças e outras podem fumar há muito tempo e não vão desenvolver doença. Então, tanto o hábito de fumar quanto a evolução para doenças mais graves ou o próprio enfisema, eles têm correlação familiar, sim. Doutora, eu vou dar um conselho aqui para a dona Helenilda. Dona Helenilda, que é de Maricá, Rio de Janeiro. Dona Helenilda, pega o seu neto e leva para a sua casa, tá? E só devolve para os pais quando eles pararem de fumar. Esse é o recado. Sabe por quê? Porque ela assistia, sua bênção, Frei, estou adorando o programa. Meu filho e minha nora fumam muito e perto das crianças. Essa fumaça faz mal às crianças? As crianças fumam junto com os pais, assim? Dona Nilda, o conselho que eu dou é assim, pega os seus netos, leva para sua casa e só devolve para os pais quando eles pararem de fumar, né? Entendeu? Aí, doutora, as crianças também estão participando indireta e indiretamente aí dessa fumaça dos pais aí? Sim, muito. O tabagismo passivo hoje é fato, é notório que em ambientes familiares a fumaça circula, as crianças menores, elas ficam muito mais predisponentes a bronquite, elas têm muito mais tosse, irritação ocular, elas têm muito mais predisposição a infecções de garganta, de ouvido. São crianças que têm uma resistência menor para a parte alérgica. Então, a gente já sabe que o cigarro ele atua diretamente também nas crianças expostas. O ambiente domiciliar é muito ruim para as crianças. Para os bebês, então, menores de 1 ano, é muito pior. Bebês menores de 1 ano, eles têm, além da irritação da própria fumaça, eles aumentam muito o risco de morte súbita. Já foi confirmado que em ambientes onde os pais fumam, as crianças têm um risco maior de morte súbita em relação aos pais que não fumam. Okay. Então, é um organismo que está em maturação. Então, se os pais fumam, você vai ter uma agressão muito maior. Além do cheiro, né, gente? Pelo amor de Deus, chegar perto de alguém que fuma, assim, aquele bafo, né? É terrível, né? Além do
o bigode fica amarelo, né? Meu Deus do céu, os dentes ficam amarelos, é terrível demais. Além da aparência feia, né? Está prejudicando aí. Vamos lá para Campinas, é a nossa amiga Jerosalina, dona Jerosalina Maria da Silva. Um beijo para a senhora, obrigado pela participação, viu, querida? Minha irmã fumou 50 anos e agora ela parou de fumar por conta própria. Mas ela está muito ansiosa. Gostaria de saber o que podemos fazer para ajudar a minha irmã, a nossa amiga Jerosalina Maria da Silva. E aí, a ansiedade agora. Parou e a pessoa está ansiosa. Dona Jerosalina, a gente sabe que existe mesmo essa ansiedade, a gente sabe que é um fator da abstinência do cigarro que fique nessa parte de ansiedade. O SUS, hoje em dia, ele já tem grupos de tabagismo, a gente tem apoio do município, a gente tem apoio do governo para que haja uma terapia e que todas essas pessoas que realmente têm intenção de parar de fumar, que elas tenham apoio. Tanto o cognitivo, que é da parte de apoio com o terapeuta, quanto da parte de medicação. A medicação já está sendo prescrita nos postos de saúde, nos hospitais terceirizados, nos ambientes de hospitais e escolas também já tem apoio e tudo isso pode ser minimizado com o apoio do grupo de apoio ao tabagismo. Esse grupo é feito de graça pelo SUS. Que maravilha. E vamos às duas. Afinal de contas, aqui o povo tem voz, o povo pergunta. Oi, meu nome é Marco Antônio. Eu gostaria de saber se as fotos estampadas nos maços de cigarros sensibilizam a população para parar de fumar. Muito interessante essa pergunta, doutora. A gente vê assim as fotos, enfim, tem fotos que mostram um pulmão com câncer, enfim, alguns assustam, até impotência, enfim. Isso ajuda a sensibilização da comunidade como um todo, doutora? Ajuda. Inicialmente, essas imagens elas foram muito criticadas. Essas imagens existem nos maços a partir de 2002 e, a princípio, foi controverso, as pessoas ficaram achando que não fosse ter validade nenhuma, mas já se sabe do impacto, principalmente aqueles primeiros tabagistas, as pessoas que estão iniciando no hábito de fumar. O objetivo dessas imagens é ser chocante mesmo. O objetivo é chocar o adolescente, é chocar quem está tendo a intenção de fumar. Aquele que já fuma assiduamente, ela tem menos efeito do que naquele que está iniciando o seu hábito de fumar. Aquele que está iniciando o seu hábito de fumar, ele realmente pensa mais. Hoje em dia, os estudos mostram que ele está tendo uma repercussão a longo prazo e está tendo um reflexo desse estudo. Nos Estados Unidos, a partir de 2012, eles também começaram a estampar nos maços onde não havia. Então, o Brasil já tinha 10 anos e eles iniciaram esse moda reflexo. Que o mundo está já está assumindo. Okay. Já houve um impacto assim. Não é um impacto significativo frente àqueles que já fumam, mas quem está iniciando, houve sim uma inibição das pessoas que estão iniciando no hábito de fumar. Mariana Vieira da Rocha, de Santa Isabel, São Paulo. Um beijo para a senhora, dona Mariana. Deus abençoe. Conheço a sua sociedade, já rezei aí, viu? Sou farmacêutica. Parabéns às farmacêuticas aí. Eu vejo muitas pessoas tomando atenolol. É isso, atenolol? Que é um medicamento dado nos postos de saúde. Vejo muitas pessoas tomando esse medicamento. Até onde aprendi, como farmacêutica, esse não é um medicamento apropriado para fumante. Pergunta, qual é o correto? E parabéns pelo programa, nossa queridíssima Mariana, farmacêutica, doutora. Mariana, olha, eu acho que deve ter havido alguma confusão mesmo, porque o atenolol é um remédio antihipertensivo, não tem correlação com cessação de tabagismo. Eu não sei onde que se enquadra mesmo na cessação do tabagismo. Eu acho que eu não sei se houve alguma confusão, mas o atenolol realmente não faz sentido. Você tem toda a razão e não justifica o uso dele no programa de cessação de tabagismo. Quer dizer que é um remédio que não tem nada a ver, né? Que trata outras causas e está sendo dado nos postos para essa causa? Eu desconheço. Aqui em Campinas, eu desconheço esse fim. Então... Eu não sei se é a mesma pessoa que está fazendo parte de um grupo, às vezes ela é hipertensa e está tomando simultaneamente. Okay. Eu desconheço, para a cessação do tabagismo, não justifica.
Olha só, interessante, né? Porque por isso que a gente está aqui no programa, para esclarecer isso. Porque, de repente, você quer parar de fumar, vai num posto, enfim. A pessoa do posto, com a maior das boas vontades, eu quero parar com remédio. A pessoa receita uma dipirona. Ou seja, é muito boa a dipirona, mas não é para esse caso, né? Então, tem que saber qual o remédio certo, viu? Vamos lá para a cidade de descanso, todo mundo descansado, lá em Santa Catarina. Quem representa a cidade é a nossa amiga Marilde Brunheroto. Dona Marilde, um beijo para a senhora, Deus abençoe, viu? Olha só o caso dela, doutora. Meu filho Guilherme estava em uma clínica de recuperação por uso de crack. Atualmente, ele tem 18 anos. Faz um mês que ele está em casa. Depois que ele saiu da clínica, ele voltou a fumar cigarro. Por meio desse e-mail, gostaria de saber quem eu deveria procurar para solucionar esse grave problema. Atenciosamente, Marilde, da cidade de Descanso, Santa Catarina. Doutor, ele se recuperou do crack, digamos, está purificado, mas voltou a fumar. Ela está preocupada, porque pode ser a porta de novo para entrar o crack e outras cositas mais, doutora? Certo. Marilde, realmente a sua preocupação é válida. Na verdade, o hábito de fumar, ele é um apoio para esse jovem que às vezes ainda está inibido, está retornando à sociedade, está numa fase de recuperação, mas realmente não se justifica. Eu acho que se a gente pensar partir do princípio que ele está procurando se abster de todas as drogas, a gente considera o cigarro uma droga verdadeira. Então, eu acho que vale a pena procurar um pneumologista ou o próprio médico que estaria acompanhando ele dessa dependência do crack, que ajudasse você no sentido de recuperá-lo totalmente, porque não justifica você abrir mão por ser uma droga mais leve ou fazer um pouquinho de vistas grossas. Eu acho que não, acho que a gente tem que recuperá-lo totalmente. O cigarro também é uma droga e a longo prazo vai trazer graves consequências na saúde dele. Acho que a gente vai poder ajudá-lo de uma forma integral se você conseguir tirar de vez todo tipo de agressão ao organismo dele. É interessante, né, que tem esses grupos de apoio, né, tipo Narcóticos Anônimos, enfim, que esses grupos de apoio assim justamente para isso, tanto para a pessoa como para a família, para ter elementos, substâncias, enfim, recursos, subsídios, assim, para entender, para poder ajudar dentro de casa, viu? Olha, gente, eu vou chamar um intervalo, mas depois a gente vai para Fartura, São Paulo, Pedral, Minas Gerais, e Joinville e Santa Catarina. Tem pergunta chegando, viu? Não sai daí, esse é o Vídeo de Saúde. Tá ficando bom, mas tem muito mais informação para você. Não sai daí, a gente volta já, só para você, viu? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1/3 da população adulta mundial mesmo é tabagista, ou seja, é dependente do cigarro, do tabaco ou de derivados do tabaco, não só o cigarro. É muita gente, não é? Muita gente sofrendo desse mal e muita gente que desenvolve ou desenvolverá diversas doenças associadas a esse mal, né? Isso faz com que muitas pessoas diariamente morram no mundo em decorrência de doenças desenvolvidas a partir da dependência química.